Olá, meu nome é Rúbia, sou professora no Rio Grande do Sul, doutora em Letras pela URGS e o título do meu trabalho é Contradições e Tensionamentos em uma Formação Discursiva, o embate entre questões ideológicas e a ciência. Começamos pensando acerca daquilo que nos dizem Péchet e Fuchs em relação a uma formação discursiva. Para eles, uma formação discursiva existe historicamente no interior de determinadas relações de classes. Pode fornecer elementos que integram em novas formações discursivas, constituindo no interior de novas relações ideológicas que colocam em jogo novas formações ideológicas. Isso nos faz pensar que uma formação discursiva pode abrigar saberes contraditórios e, por vezes, até antagônicos, possibilitando que o sujeito se movimente e ocupe diferentes posições discursivas, as quais são determinadas conforme o modo com que este sujeito se relaciona com a heterogeneidade, que, como já dissemos, é condição constitutiva do modo como estamos definindo uma formação discursiva. Zandvoort nos diz que, como para Péchet não há ritual sem falhas, a relação do sujeito com as formações discursivas com as quais ele se reconhece podem ser de dúvida, de questionamento e até mesmo de contestação dos saberes da FD. Isso vem a caracterizar novas possibilidades de relação do sujeito com as formações discursivas e, desse modo, conforme Zandvoort nos diz, novas formas de produção de sentido que lhe permitem ressimbolizar aquilo que já era simbolizado. Na prática discursiva, é importante sempre lembrar, a interpelação do sujeito em sujeito do discurso supõe, conforme nos diz Péchet, um desdobramento do sujeito, de forma que um dos termos representa o locutor, ou aquele a que se habituou chamar de sujeito de enunciação, e outro termo representa o chamado sujeito universal. A partir disso, o sujeito pode assumir dentro de uma FD três modalidades. A primeira modalidade acontece pela identificação plena e ela está relacionada à superposição entre o sujeito de enunciação e o sujeito universal. A ela, o Péchet chama de bom sujeito. A segunda modalidade se dá pela contra-identificação, que acontece quando há um distanciamento entre o sujeito de enunciação e a forma sujeito da formação discursiva. A esta modalidade, Péchet chama de mau sujeito. Por fim, a terceira modalidade se dá pela desidentificação, que é a partir da interpelação da ideologia ao contrário, com deslocamento da forma sujeito que passa então a se desidentificar com o sujeito universal. O que nos interessa nesse trabalho é a segunda modalidade, isto é, quando o sujeito da enunciação se volta contra o sujeito universal, por meio de uma tomada de posição. Como dissemos anteriormente, isso vem caracterizar o discurso do mau sujeito. Segundo explica Endursky, a modalidade de contra-identificação traz tensão ao interior da formação discursiva, evidenciando que a forma sujeito não é dotada de unicidade, e isso permite que diferentes modos de com ela identificar-se e subjetivar-se ocorram. Assim, a partir da fragmentação da forma sujeito, o mau sujeito pode ser representado por várias posições sujeito, estabelecendo relações que se contrapõem com a posição sujeito dominante na formação discursiva. Dessa forma, o nosso objetivo é analisar a movimentação do sujeito dentro de uma FD, observando como os saberes contraditórios interferem para a tomada de posição. Para trabalhar este objetivo, tomaremos como corpus a declaração do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o qual, durante reunião do Conselho Federal de Saúde Suplementar, que aconteceu em abril de 2021, revelou ter sido vacinado para a Covid-19, contrariando, segundo o que o próprio ministro admitiu, as orientações do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vejamos. Tomei, foi em Brasília, ali no shopping Iguatemi. Tomei escondido, porque a orientação era para todo mundo ir para casa, mas vazou. Mas tomei mesmo, não tenho vergonha não. Eu tomei e vou ser sincero, porque eu, como qualquer ser humano, eu quero viver. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda. Então eu quero viver, pô. E se a ciência, a medicina fala que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor?
Entendemos que esse discurso está inscrito, e o próprio ministro está inscrito, na formação discursiva de direita. Ela é extremamente heterogênea, pois há saberes nela inscritos provenientes de diferentes regiões do interdiscurso, tais como a negação à ciência, a reforma previdenciária, o neoliberalismo, a defesa das privatizações, a apologia à ditadura e até mesmo o fanatismo religioso. Essa heterogeneidade indica que a forma sujeito que organiza essa SFD se fragmentou em diferentes posições sujeitos, entre elas uma posição sujeito que chamamos de posição sujeito bolsonarista, na qual imaginariamente se inscreve o ex-ministro Luiz Eduardo Ramos, que é marcada por saberes como a negação à ciência e a minimização da pandemia. É a partir da posição sujeito bolsonarista que ecoam discursos como: o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Essa é uma realidade, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida, todos nós iremos morrer um dia. Ou, quer se vacinar, se vacina, mas se virar jacaré, o problema é seu. A melhor saída é a imunização por rebanho natural. Dessa forma, ao admitir que se vacinou, o ex-ministro Eduardo Ramos vai de encontro a esses dizeres e passa a se relacionar com saberes que não são dominantes na posição sujeito bolsonarista. Temos então a contradição e o tensionamento, ou seja, ele se contrapõe e isso passa a caracterizar o discurso do mau sujeito. A atitude de optar pela vacinação, mesmo que tenha admitido tardiamente, convoca uma rede de sentidos que revelam preocupação com a gravidade da doença, ou seja, não é só uma gripezinha. Vejam que ele disse: eu tomei e vou ser sincero, porque eu, como qualquer ser humano, quero viver. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. Ao mesmo tempo em que admite o medo de morrer pela Covid-19 e que por isso se vacinou, o sujeito também reconhece que a ciência é a saída para enfrentar a pandemia. Vejamos. E é a ciência, e se é a ciência, a medicina fala que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Portanto, quando passa a se relacionar com outros saberes, isso vai provocar tensão no interior da formação discursiva e dentro da própria posição sujeito bolsonarista. Haja vista que as relações não são mais de superposição, mas sim de um distanciamento entre o sujeito do discurso e a forma sujeito. Não há mais um recobrimento que aponta para o bom sujeito. Isso comprova 2 questões: a importância de entendermos a existência de discursos outros que estão sempre circulando em uma FD. Isso implica admitir que as fronteiras de uma formação discursiva não são fechadas e estão sempre se reconfigurando. Sendo assim, permitem a entrada de saberes que antes poderiam ser alheios a determinado campo do saber. E por fim, como a Indurski nos afirma, a forma sujeito de uma FD não é dotada de unicidade, ela é fragmentada. Isso permite que o sujeito se relacione de modos diferentes com ela, resultando em posições sujeitos distintas, mesmo dentro numa relação com a mesma forma sujeito. Aqui estão as referências. Muito obrigada e os meus contatos.